quero ler com vocês Mateus 25, versículo 14. É um texto longo, peço a paciência de vocês. É a parábola dos talentos, muito conhecida, mas eu quero trazer um enfoque novo para vocês. Mateus 25, verso 14 diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado com uma história de um homem que ia para outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência. Fala comigo, competência deles. E então partiu para sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhes outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos e ora, aqui estão outros 5. Versículo 21, o Senhor elogiou o servo e diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco e porei sobre o muito. Venha festejar com seu senhor. Versículo 22, depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu os 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Versículo 23, muito bom, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor, você foi fiel no pouco, e agora eu lhe darei muito mais, venha festejar com seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você deveria pelo menos ter posto o meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Versículo 28, tirem o talento deste homem e dê ao homem que tem 10. Versículo 29, porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo pouco que tem será tirado. Queridos, esse texto traz para nós uma amostra, um exemplo de como que o reino de Deus funciona e como deveria ser nossa atitude diante daquilo que Deus nos concede. Talentos, deixa eu trazer um pouquinho de luz para vocês. Talentos é aquilo que você nasce com ele. Apesar de aqui, está dizendo que o Senhor deu, aqui está simbolizando Deus. Cada um de nós recebemos um talento. Ninguém recebe o mesmo. Alguns sim, mas sempre Deus dá um talento diferente para cada um. Uns têm um talento para pintar, outros têm um talento para bordar, outros têm um talento para fazer outro tipo de coisa, para cozinhar. Quem tem talento para cozinhar aqui? Só isso? Meu Deus! Quantos homens têm talento para cozinhar? Ah, sabia, tem muito homem, que bom. É um talento. Muitas vezes as pessoas que não tem talento tenta, mas não consegue, né? É um talento. E nós achamos que é algo que nós recebemos simplesmente da nossa família, tem a ver com a nossa família, mas tem a ver com algo que Deus colocou através da sua família na sua vida. Então, Deus não cobra de nós aquilo que nós não temos. Quero ouvir um amém.
Mas aqui está dizendo que nos últimos dias será cobrado de nós aquilo que Ele nos deu. E talentos, igreja, é diferente de dons. Tá? Talento é algo que é inerente a cada um de nós desde o nascimento. Dons tem a ver com o Espírito Santo. Então você pode receber um dom, não é? Mas não é inerente a você, é algo que vem do Espírito de Deus para nós. Então, esse texto de Mateus hoje mostra que esse Senhor, antes de viajar, Ele entrega talentos aos seus servos. Então Ele entregou para um, quantos? 5, depois 3, 2 e depois 1 talento. E às vezes a gente pensa que os talentos tem alguém que é mais talentoso do que outro. Eu queria explicar isso para vocês. Não existe um talento maior do que os outros, existe talento. Existe talento. O que torna o seu talento maior do que o outro é o que você faz com ele. É como você usa esse dom, esse talento que Deus te deu. É como você vai usar no seu dia a dia. E aqui mostra que o que recebeu 5 talentos, ele vai, negocia, trabalha, faz o que precisa fazer e ganha mais quantos? Mais 5 talentos. Depois o que ganha 2 talentos, a mesma coisa, ele negocia esses 2 talentos e ganha mais 2. Aí o último, ele ganha 1 talento. Aqui, quando Jesus faz essa divisão de talentos, Ele não está querendo dizer que o que recebeu 5 é mais importante do que o recebeu 1. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Eu quero ouvir um amém. Mas aquele que recebeu 1, ele diz para o seu Senhor quando volta, que teve medo. Teve medo de não conseguir negociar esse talento. Porque ele tinha uma imagem do seu Senhor como homem duro. Como homem que poderia maltratá-lo, mandá-lo para a cadeia, fazer coisas horríveis com ele, se ele perdesse aquele talento. Então, por medo de perder, ele não negociou. Por medo de perder, ele não arriscou. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós deixamos de usar o talento que Deus nos dá por medo? Não é verdade? Por medo de perder. Deus dá um talento para cada um. Deus dá um talento para esportes. É Deus também. Isso não é algo da pessoa, é uma capacidade natural que vem de Deus. Então esse homem, ele tinha um só talento, mas ele não conseguiu fazer nada com esse talento. Por quê? Por causa daquela impressão errada que ele tinha. E eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu cheguei à seguinte conclusão: nós temos, eu e você, 2 opções na vida. Nós podemos orientar nossas vidas pela realização, ou orientar nossas vidas pelo nosso eu, pelo nosso ego. Vou explicar. Aqueles 2 primeiros, eles pegaram aquele talento e orientou para realização. Posso ouvir um amém? O outro fez o quê? Ele pegou o talento que não era diferente dos outros. Era uma quantidade menor, talvez até mais fácil de negociar uma moeda só. Vocês concordam? Vocês estão aqui, gente? Então me ajuda aí. Não é? Então, o ego que eu vou falar hoje com vocês, não é a sua identidade, o seu eu. Não é o seu eu, sua pessoa, a sua identidade, não é isso.
O ego é algo dentro de nós que hoje em dia, inclusive, a sociedade promove a idolatria no ego. O que é o ego? É a necessidade de fazer o que eu tenho que fazer, custe o que custar, não importa as consequências. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu vou e faço. E a gente vai vendo que a vida que é focada no ego, que é guiada pelo ego, nos seus próprios desejos, nas suas próprias decisões, seus próprios caminhos, não é uma vida que está em harmonia com os princípios de Deus. Eu vou me explicar mais. Esse ego não é só, queridos, vaidade, orgulho, mas é uma voz interior que diz para você que você é melhor do que todo mundo, sendo que você muitas vezes não é. Estão entendendo? É uma voz que diz para você que você faz melhor do que o outro, que nós merecemos mais do que os outros, que nós somos super mega especial. E as pessoas, vocês sabem, sou psicóloga, terapeuta familiar, e durante todos os anos dentro de consultório, era algo que eu trabalhava com os meus pacientes. Não usando esse texto, claro, mas eu trabalhava muito, porque tudo na vida daqueles pacientes se resumia numa coisa: os meus sentimentos. E sua vida é mais do que os seus sentimentos. Quando você vive uma vida direcionada pelo seu ego, então você se preocupa mais com os seus sentimentos, com a sua imagem, do que com a missão que foi dada a você. Com a missão, com o talento que Deus colocou dentro de você. E algo que eu vejo é que esse ego, ele parece que está te promovendo, mas não, ele está impedindo o seu crescimento. E as pessoas que vivem, igreja, direcionado pelo ego, são pessoas frágeis. São pessoas que não têm força interior, porque elas vivem muito mais do que os outros pensam, do que realmente elas são. Elas não têm resiliência, elas não têm persistência. Aquelas pessoas que começam as coisas e nunca terminam. São pessoas que não suportam a pressão, que não suportam a contrariedade. Quem aqui nunca foi contrariado? Levante a mão. Nunca foi. Quem aqui já foi contrariado? Ixi, levanta as mãos e os pés, né, gente? Faz parte da nossa vida. As primeiras contrariedades que você recebe onde? Dentro de casa. E quando seu pai diz não, quando sua mãe diz não, e o que seus pais estão fazendo com você? Estou dando uma aula aqui para vocês, né? Seus pais estão preparando você para quando você for viver no mundo, para as contrariedades que você vai ter. Pai, se você não treina seus filhos quando são pequenos para ouvir não, eles vão ter muita dificuldade de ouvir não quando eles estiverem no mercado de trabalho. Quando eles estiverem criando seus próprios filhos, quando eles estiverem levantando o seu casamento, porque a vida não é fácil para ninguém. Então a vida da pessoa dirigida pelo ego, ela não faz as coisas por causa de um propósito. Ela faz as coisas para evitar constrangimento. Ela não faz o que ela tem que fazer para cumprir uma missão. Está fazendo me entender, gente? Certo? Ela não faz para cumprir um propósito, para cumprir uma missão.
não é algo interior, é algo exterior. E algo que a gente aprende com a palavra de Deus é que uma vida plena, uma vida de sucesso, uma vida cristã que realmente corresponde àquilo que Deus quer de nós, ela começa e termina com autorrenúncia, morrer para si mesmo. A vida dirigida pelo ego nunca consegue perder, não gosta de perder. Eu sei que muitos de nós não gostamos de perder. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder. Quando eu jogava vôlei, vocês sabem que joguei na seleção de Goiás, tudo. Eu odiava, mas eu odiava. Tem uma frase que eu uso, agora eu esqueci. Eu tinha tanto pavor de perder, gente, que eu não importava tanto em ganhar. Era isso. Entendeu? Eu não queria era perder. Eu perdi o foco de ganhar porque eu não queria era perder. E depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu comecei a ler a palavra de Deus, que o meu pastor ali, né, desde sempre, começou a me ensinar sobre isso, e eu percebi que a minha vida não era orientada por aquela missão, por aquele dom que Deus me deu. Eu estava vivendo para agradar as pessoas. E olha aqui para mim, gente, não existe nada mais decepcionante do que você viver para agradar os outros. Olha aqui para mim, você nunca vai conseguir agradar. Então qual é a saída? Faça o que você tem que fazer. Faça o seu chamado. Trabalhe no dom que Deus te deu e deixe o resultado com Ele. Invista na sua família da melhor forma possível. Invista no seu casamento da melhor forma possível. E aqui é um assunto difícil, né? Por que os casamentos acabam? Sabe por quê? Excesso de ego. Porque não há renúncia. Eu não sei renunciar a certas situações em favor do meu cônjuge. Eu quero que a minha vontade seja estabelecida. E querido, a vida não é só em volta de você. Você precisa aprender que no casamento é uma arte de ceder. Quero ouvir um amém. E o fato de ceder não te faz menor. O fato de ceder para o seu cônjuge te faz maior. Amém? Porque essa é a medida do reino de Deus. E nós vivemos para quê? Para o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir as palavras que Deus tem nos dado. Então a vida direcionada pelo ego, ela está preocupada somente com o que as pessoas pensam dele. Como as pessoas me veem, como eu sou visto. E aí começa todo o problema. Porque nós não podemos viver de acordo com o olhar dos outros. Se você não tiver um olhar verdadeiro sobre você, quem você é, e sobre o olhar de Deus sobre você, você não vai ter felicidade. Você não vai ter harmonia. Então eu falei que a vida que é dirigida pelo ego, não é? Ela te rouba a tua força. Eu atendi no consultório alguns atletas e eles falavam isso, que se eles não esvaziassem a cabeça e parassem tinha um que o pai treinou ele a vida inteira. Então ele disse que entrava no campo, nunca entrava sozinho, sempre entrava com o pai. Mas não era um pai. Vai lá, você consegue. Não, era um pai. Você é fraco.
Você não é bom o suficiente. Misericórdia, né? Então nós carregamos isso dentro de nós. Isso vai fazendo mal. Então, quando a minha vida é dirigida pelo ego, não tem muita esperança para nós. Sinto dizer isso. Olha como é que o mundo está. Agora o mundo não tem escapatória. O que o mundo faz com o seu ego? O que o mundo faz com o ego deles? Não tem para onde ir, mas o nosso tem, eu vou mostrar mais na frente. O nosso ego tem um lugar para colocarmos ele. Jesus nos ensina isso. Agora o segundo ponto que eu quero mostrar. Então é a vida direcionada pelo ego que rouba a sua força. E a vida direcionada para a realização. O que guardou o talento, ele vivia a sua vida orientada pelo ego. Deixa eu voltar um pouquinho. Porque ele só fala dele, só fala do medo. Vocês notaram isso? Fala do outro, porque você é um homem mau, um homem bravo. Falar igual criança, né? Um homem bravo, o que colhe onde não semeia, que exige mais do que as pessoas podem dar. Essa é uma característica de uma vida focada no ego. É só o sentimento dele que importa. Deus não te chamou, queridos, Deus não nos chamou para viver baseado nos nossos sentimentos. Amém? Nós vivemos pela fé. E como eu disse, a vida cristã começa e termina com renúncia. Então qual outra maneira de viver? Como eu disse antes, através da realização, que são os dois primeiros. Eles vão, pegam o talento, saem, negociam, não dão desculpa, não falam como eles negociaram. Fala? Não precisa. Olha o tanto que eu sou bom. Olha o tanto que eu sei fazer as coisas. Não, eles não fazem isso. Porque as pessoas orientadas pela realização, elas não se concentram nos outros. Elas se concentram no que tem que ser feito. Amém? Então a vida dela é orientada para o que tem que ser feito. E eu vou fazer o que tem que ser feito. Elas não fazem as coisas para evitar constrangimento. Elas não fazem as coisas para mostrar para os outros, mas para cumprir uma missão. Quero ouvir um amém. Isso é muito forte, gente. E pessoas assim que vivem pela realização, eles trabalham com dedicação, com empenho, porque eles estão focados em cumprir aquela missão, realizar aquela tarefa. Eles não estão focados no reconhecimento. O objetivo delas é cumprir a tarefa, é agradar o seu Senhor, e o nosso Senhor é Deus, amém? Então isso acontece em várias áreas das nossas vidas. Quando eu vivo pela realização, que é propósito, o meu casamento vai receber disso. Eu lembro quando eu estava na faculdade, e os professores muitas vezes querendo, fazer chacota, porque eu nunca escondi que eu era pastora, que eu era cristã. E eles sempre falavam para mim que psicologia não combinava com crente. Psicologia não combina com crente. Por quê, professor? Eu não sabia, ele tinha sido criado em lar evangélico. E ele falou assim para mim, sabe por quê? Porque o cristianismo exige renúncia.
E nós aqui, na psicologia, fortalecemos o ego das pessoas. Olha, eu falei, professor, eu não tenho como provar isso para o senhor agora, mas eu tenho a minha vida como exemplo para o senhor. E eu posso dizer para o senhor, é possível sim, viver a vida cristã, cuidar do seu eu, queridos, e ainda ser psicóloga. E eu lembro que ele falava assim para mim, eu quero ver como é que você vai poder conciliar essas coisas. Eu falei, professor, só tem uma maneira. A hora que eu devo negar o meu eu, o meu ego, eu tenho que estar muito claro para mim. Eu sei que essa conversa com ele ficou pensando muito sobre isso, e depois ele várias vezes veio conversar comigo, querendo ouvir como que era possível. Eu falei, por causa do propósito. Eu não estou aqui simplesmente por causa de uma profissão. Eu estou aqui porque eu sei que esse é meu chamado, essa é a minha missão, esse é meu propósito. Eu quero ajudar pessoas. Eu já ajudo no púlpito, mas eu quero poder ter um consultório, receber pessoas que não são só da igreja, para que eu possa mostrar para elas que existe uma maneira de viver saudável, sem egolatria. É possível viver, sim, uma vida plena, cedendo para o outro. Então a realização, vou voltar um pouquinho, que tem muitos casais, o casamento focado no ego não dá certo, mas o casamento focado no propósito dá certo, porque cada um vai saber o seu lugar. A gente vê na parábola que eu li para vocês, que os 2 servos que negociaram, eles assumem riscos. O que na vida não é risco? Tudo na vida é risco. Mas eles têm coragem para assumir os seus riscos. Mas o outro, preocupado consigo mesmo, preocupado com o que os outros vão pensar dele, não, ele reage à vida. E ele diz, vou repetir, Senhor, eu conheci a Ti, e por isso eu escondi o Teu talento. E esse servo não estava focado em realizar, mas em proteger a sua imagem e evitar problemas. E eu quero te perguntar hoje, o que você tem feito com o talento que Deus tem te dado? Faz assim com a sua mão, ó. Tem um talento aí. Faz de conta que tem uma moeda aí, né? Tem um talento aí. Deus te deu. Eu não sei qual é. E o que você tem feito com ele? Você tem escondido? Ou você tem negociado? Ou você tem abençoado? Nada que nós recebemos de Deus é somente para nós, mas é para abençoar outros que estão perto de nós. O seu dom é para abençoar outros. Posso ouvir um amém?